E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a me mostrar que a obra dele não depende da nossa força, mas da sua misericórdia. Depois daquele dia no centro espírita, onde o adversário teve que reconhecer que não podia com a oração da minha mãe, eu voltei para casa tremendo. Não era medo, não, era uma coisa que eu não conseguia explicar. Parecia que tinha um fogo dentro de mim, mas não queimava, só aquecia o coração. Eu sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Naquela mesma semana, o irmão que me visitou no hospital, aquele cooperador que falou para mim, Deus não faz barganha com o homem, veio de novo. Desta vez, ele trouxe a Bíblia e abriu em Atos 2:38. Não precisou dizer nada. Só apontou pro versículo e perguntou, você quer isso? Eu olhei para aquelas palavras, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi como se uma luz acendesse dentro de mim. Não era só uma pergunta, era um chamado. E eu, que tinha passado meses dizendo não para Deus, dessa vez só consegui balançar a cabeça e dizer, sim, irmão, eu quero. O batismo, a marca da mudança. No domingo seguinte, eu estava na água batismal. Não foi fácil, não. As feridas ainda doíam, o corpo ainda estava fraco, mas tinha uma força em mim que não era minha. Quando o irmão me batizou em nome de Jesus Cristo, eu senti como se uma corrente se rompesse. E quando saí da água começou a vir uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Mas o mais impressionante foi quando, ainda molhado, eu comecei a falar em línguas. Não foi coisa de minha cabeça, não, era o Espírito Santo tomando conta. E ali, na frente de toda a igreja, eu soube, Deus tinha me fisgado de vez. A cura, o tempo de Deus. Agora, irmãos, eu não vou mentir para vocês. A cura não veio do dia para a noite. As feridas ainda demoraram meses para sarar. Todo dia eu tinha que passar álcool, todo dia doía. Mas tinha uma diferença, agora eu tinha paz. A minha mãe, que tanto tinha orado por mim, toda vez que via minhas costas cheias de marcas, ela dizia, filho, Deus não deixa marca. Um dia isso aqui vai sumir. E eu acreditava. Porque se Deus tinha me tirado do fundo do poço, Ele não ia me deixar pela metade. E assim foi. Pouco a pouco as feridas foram secando. A pele foi se regenerando. Hoje, se vocês olharem minhas costas, não tem nem sinal daqueles machucados. Só uma cicatriz pequena, quase imperceptível, como se Deus quisesse me lembrar, eu te curei, mas não esquece de onde eu te tirei. A restauração da família. Mas o maior milagre não foi só a cura do corpo, não. Foi ver minha família restaurada. Meu pai, que tinha se afastado da igreja por causa das minhas escolhas, começou a vir aos cultos de novo. Minha mãe, que tanto tinha chorado, agora sorria e dizia, Deus é fiel, filho. Ele nunca desiste da gente. E os meus irmãos mais novos, que tinham visto tudo isso de perto, hoje eles servem a Deus também. Um deles até é cooperador na mocidade. Porque quando Deus muda uma vida, Ele muda tudo ao redor. As provas que vieram depois. Mas olha, irmão, não pense que depois disso tudo ficou só alegria. O adversário não gosta de ver alma salva, não. Ele tentou de tudo para me fazer desistir. Teve vez que eu estava indo pro culto e o carro quebrou no meio do caminho. Outra vez, um amigo do passado me procurou e disse, vem só hoje. Ninguém vai saber. Mas eu lembrei da voz do irmão no hospital, Deus não faz barganha. E respondi não. Eu já tenho um compromisso, e é para sempre. Teve até uma noite que eu sonhei que estava caindo num buraco escuro, e uma voz dizia, você não vai aguentar, desiste. Mas quando eu acordei, a primeira coisa que fiz foi abrir a Bíblia, e ela caiu em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Aí eu sorri e falei, inimigo, você perdeu. Deus já me tirou de um buraco muito pior que esse. A visitação do Espírito Santo. Uma coisa que eu nunca vou esquecer foi uma reunião de oração que teve na igreja. Eu estava lá de joelhos, quando de repente senti como se uma onda de paz enchesse o lugar. Todo mundo começou a orar em línguas, e eu vi com esses olhos que a terra há de comer, uma vara verde descendo do céu e tocando na cabeça dos irmãos. Não era visão, não era imaginação, era real. E quando aquela vara tocou em mim, eu senti um peso glorioso, como se Deus estivesse dizendo, você é meu, e eu estou contigo. Desde aquele dia eu sei que nada me separa do amor de Deus. Nem doença, nem tentação, nem passado. A lição que Deus me ensinou. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente vira as costas, Ele está lá puxando o anzol da graça. Eu aprendi que, a oração de uma mãe vale mais que 1000 sermões. 2. Deus usa até as coisas ruins para nos trazer de volta.
3. Fidelidade não é não errar. É não desistir depois do erro. 4. O mundo oferece prazer, mas só Jesus dá paz. O chamado para você. E você que está ouvindo esse testemunho hoje, Deus tem um anzol para você também. Talvez você esteja na praça, talvez esteja no cinema, talvez esteja até dentro de uma igreja, mas com o coração frio. Mas eu te digo uma coisa, Deus não desistiu de você. Ele está te chamando. Pode ser que você esteja doente, pode ser que você esteja perdido, pode ser que você pense que já foi longe demais. Mas nenhum pecado é maior que a graça de Deus. Se você quiser, hoje pode ser o dia da sua mudança. Basta você dizer: Senhor, eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu quero o teu Espírito. Eu quero servir a ti. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando Ele termina, não fica marca. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje eu e a minha casa servimos a Deus. Minha vida não é perfeita, mas meu coração está firme. E se Deus fez isso por mim, um homem que já esteve no fundo do poço, imagina o que Ele pode fazer por você. Fique firme. Não saia do lugar. A obra vai ser concluída. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. A obra que Deus termina. O irmão faz uma pausa, olha para o chão por um instante, como se revivesse cada detalhe. Depois, levanta a cabeça com um sorriso sereno e continua. Assista só comigo mais um detalhe, irmão. Porque essa história não acabou no batismo, não. Deus não só me tirou do fundo do poço, Ele me deu um ministério dentro da obra. Eu lembro como se fosse hoje. Depois que fui batizado, comecei a congregar direitinho, mas ainda sentia uma vergonha danada. Vergonha de olhar nos olhos dos irmãos, vergonha de pensar que todo mundo sabia do meu passado. Até que um dia um cooperador antigo, um homem de Deus, me chamou num canto e falou assim: Filho, você acha que Deus te salvou para você ficar encolhido no canto da igreja? Não, Ele te salvou para você testemunhar. O diabo quer que você se esconda, mas Deus quer que você fale. E foi aí que eu entendi. A minha cura não era só das feridas do corpo. Era da vergonha, da culpa, do medo de não ser aceito. Hoje, irmão, eu sou cooperador na mesma igreja onde minha mãe orava por mim. Eu batizo almas, eu visito os enfermos, eu prego a palavra. E sabe o que é mais lindo? Muitos daqueles jovens que eu andava na praça já estão na igreja também. Alguns até se batizaram. Porque quando Deus muda uma vida, Ele não muda só uma vida, Ele muda gerações. Ele engole em seco, como se segurasse a emoção. Tem um irmão aqui que foi batizado há 2 meses. Ele era viciado em drogas, a família já tinha desistido. Mas a mãe dele, igual a minha, não parava de orar. Um dia, ele chegou na igreja tremendo, suado, com os olhos vermelhos. Os irmãos oraram por ele e na mesma hora Deus tirou aquele desejo. Hoje, ele está firme, trabalhando, congregando. Isso é Deus. Ele aponta para o céu, a voz mais firme. E tem mais, a minha doença? Aquela que os médicos diziam que ia me deixar marcado para sempre? Hoje não tem uma cicatriz no meu corpo. Não tem uma mancha. Não tem uma dor. Deus não só me curou, Ele apagou até a lembrança do sofrimento. Ele abre os braços como se abraçasse a todos. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aí pensando, mas o meu caso é pior, eu já fiz coisas que não têm perdão à mentira do inimigo. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu próprio sangue. E o sangue de Jesus lava tudo. Talvez você esteja doente. Talvez você esteja preso em um vício. Talvez você tenha traído, tenha mentido, tenha abandonado a igreja. Mas eu te digo, Deus está te chamando de volta. E quando você voltar, não vai ser para ficar no canto, não. Vai ser para servir, para testemunhar, para ver a glória de Deus na sua vida. Ele faz uma pausa longa, olha fixamente para a câmera ou para a congregação, e fala baixo, quase num sussurro. Eu já estive no inferno, mas hoje eu tenho a vida eterna. De repente a voz volta forte, cheia de autoridade. E se Deus fez isso por mim, Ele vai fazer por você também. Ele se ajoelha, como se estivesse orando, e então levanta as mãos. Então, se você quer essa mudança, levante a mão agora e diga: Senhor, eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu quero o teu Espírito. Eu quero servir a ti até o fim. Silêncio. Depois com lágrimas nos olhos. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando Ele termina, não fica marca. Glória ao nome santo do Senhor. Ele se curva em sinal de reverência e encerra. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Assista só comigo este detalhe, irmão. Ele se aproxima, como se fosse contar um segredo sagrado, e a voz fica mais grave, quase confidencial. Quando eu saí daquele centro espírita, não foi só a dor no corpo que me acompanhou. Foi uma vergonha queimando por dentro.
Porque eu tinha visto com meus próprios olhos o que o adversário faz quando a gente abre a porta para ele. Mas sabe o que é pior? Eu tinha dado razão para a mãe. Aquela mulher que, em silêncio, dobrou os joelhos todos os dias enquanto eu ria dela, achando que oração não adiantava nada. Ele balança a cabeça como se ainda não acreditasse. Mas Deus não desiste. E foi aí que começou a virar. A visita que mudou tudo. Eu já tinha ouvido falar que Deus fala com a gente de jeitos que a gente nem imagina. Mas nunca pensei que seria através de um sonho. Ele para como se estivesse revivendo a cena. Uma noite depois de mais um dia de sofrimento, o corpo ardendo, as bolhas estourando, o cheiro de álcool e remédio no quarto, eu fechei os olhos e sonhei com uma porta. Uma porta grande de madeira escura com uma fechadura enferrujada. Do outro lado, eu ouvia vozes risadas, parecia a praça onde eu ficava com os amigos. Mas tinha algo errado. As vozes eram distorcidas, como se estivessem debaixo d'água. Aí, uma mão invisível segurou meu braço. Não era violenta, mas firme. E uma voz, não era de homem, não era de mulher, era como um rio correndo, falou: "Você não pertence a este lugar." Eu acordei suando frio, com o coração batendo tão forte que pensei que ia arrebentar. E sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz? Não foi tomar remédio. Não foi ligar para a mãe. Foi abrir a gaveta e pegar a Bíblia que ela tinha deixado ali, anos atrás, quando eu ainda ia para a igreja. Ele mostra as mãos, como se ainda estivesse segurando o livro. Eu não sabia nem por onde começar. Abri no meio e caiu em Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Irmão, eu chorei. Não foi choro de dor física. Foi aquele choro que vem de tão fundo que parece que vai arrancar a alma. Porque eu sabia, Deus ainda estava me esperando. O dia que eu voltei, e o inferno tremiu. Não foi fácil. O orgulho ainda doía mais que as feridas. Mas no domingo seguinte, eu entrei na igreja. Não pela porta da frente, não. Fiquei lá nos fundos, encostado na parede com medo de alguém me ver. Ele sorri como se lembra-se de um segredo. Mas sabe quem me viu? A mãe. Ela estava no banco da frente, de joelhos como sempre. E quando ela levantou a cabeça e me viu, ele faz uma pausa, engolindo em seco, ela não correu, não gritou, não fez escândalo. Ela só sorriu. E fez assim com a mão, gesticula, como se estivesse chamando em silêncio. Eu me aproximei, tremendo. E ela sussurrou: "Deus falou que hoje você voltaria." Ele bate a mão no peito, como se ainda sentisse o impacto. Naquele dia, eu não só voltei para a igreja, eu voltei para Deus. E sabe o que aconteceu? O adversário não gostou nem um pouco. A guerra invisível, e a vitória que veio. Naquela mesma noite, a dor nas feridas aumentou. Parecia que tinham jogado álcool puro nelas. Eu gemia, me revirava na cama, e de repente, ouvi vozes. Não eram da rua. Não eram da TV. Eram vozes dentro do meu quarto. Você acha que vai escapar? Você é nosso. Eu fechei os olhos com força e comecei a orar. Não eram palavras bonitas. Era grito: "Senhor, me livra. Eu não quero isso mais." E então, algo mudou. Ele olha para cima, como se estivesse revendo a cena. Viu uma luz, não era lâmpada, não era sol. Era como se alguém tivesse aberto uma cortina e deixado o céu entrar no quarto. E as vozes pararam. Não sumiram devagar. Cortaram. Como se alguém tivesse desligado um rádio. No dia seguinte, as feridas começaram a secar. Não foi instantâneo. Não foi milagre de TV. Foi Deus trabalhando, pouco a pouco, como Ele faz. E em 3 meses não tinha mais nenhuma marca. Ele levanta a manga, mostrando o braço como se ainda estivesse surpreso. Deus não deixa marca. O batismo, quando tudo mudou de vez. Quando eu entrei naquelas águas, eu sabia que não era só um mergulho. Era um sepultamento. O velho, o nome do narrador, aquele que mentia, que traía, que ria da fé da mãe, morreu ali. E quando eu saí, ele faz uma pausa com os olhos brilhando. Eu senti o Espírito Santo como fogo. Não foi só uma emoção. Foi real, minhas pernas tremeram. Minha língua começou a falar coisas que eu não conhecia. E eu soube, Deus tinha me selado. Ele se inclina para a frente, como se estivesse compartilhando a coisa mais importante. Irmão, eu não tô aqui para contar história bonita. Tô aqui para dizer que Deus é real, que Ele não desiste da gente, que mesmo quando a gente acha que tá perdido, Ele já tá preparando o caminho de volta. E sabe o que é melhor? Ele não faz isso só por mim, Ele faz por você também. Hoje a obra concluída. Hoje eu sou cooperador na igreja. Sim, o mesmo que um dia riu dos irmãos, hoje prega a palavra. A mesma mãe que orou por mim em silêncio agora vê os netos sendo criados no caminho do Senhor. E aquelas feridas que o médico disse que iam deixar cicatriz. Não tem nem sinal.
Ele aponta para o público com autoridade, mas com amor. Você acha que é tarde? Deus não acha. Você acha que já fez coisa demais? O sangue de Jesus lava tudo. Você acha que ninguém mais acredita em você? Deus acredita. Ele se ajoelha de novo, como no início, e levanta as mãos. Então, se você tá aí perdido, doente, com vergonha, levanta a mão agora. Não para mim, para Deus, porque Ele tá te chamando. E quando Ele chama, não tem adversário, não tem doença, não tem passado que segure. Ele se levanta com lágrimas nos olhos e grita. A obra que Deus começa, Ele termina. Silêncio. Depois com voz quebrada. E quando Ele termina, glória ao nome santo do Senhor. Ele se curva em reverência e encerra. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.